Seguindo então, a gente vai falar agora do Flamengo, porque Flamengo e Inter, né? Que jogaço no domingo, hein? Exclusivo no Premier para vocês a partir das 6h15. E aí, de quem vai ser a liderança no Beira-Rio? Nesse Brasileirão, o Flamengo tem sido uma visita inconveniente. É o time com a melhor campanha como visitante. Dos 9 jogos que disputou na casa dos adversários, venceu 6. Na última rodada, goleou o Corinthians em São Paulo. Mete 5-1 o Flamengo. O problema é que o Internacional não costuma deixar as visitas tão à vontade. Até agora, nenhum time conseguiu vencer o líder em Porto Alegre. Mas aí a torcida do Flamengo vai lembrar, né? No caminho do título da Libertadores do ano passado, o Flamengo eliminou o Inter nas quartas de final na casa do Inter. Dessa vez não é mata-mata, mas a visita ao Beira-Rio pode fazer muita diferença. Os dois times têm o mesmo número de pontos no Brasileirão. O Internacional só leva vantagem no saldo de gols. Então, se vencer, o Flamengo assume a liderança do campeonato. Isso é muito importante porque se você tem ou faz um bom jogo contra o Internacional e ganha o jogo, terá vantagem os próximos jogos, mas não estamos nem na metade, nem ao meio do Brasileirão. O Rodrigo Caio continua afastado, tem um edema no joelho. Mas o Arrascaeta se recuperou de uma lesão na coxa e deve estar à disposição. Reforço importante para, no domingo, o Flamengo visitar o Inter sem fazer cerimônia. Arrascaeta é um baita reforço para esse jogo, né? Para o Flamengo. Um time que está acertado com qualquer formação, qualquer escalação. As coisas estão funcionando. Aquele jogo contra o Palmeiras que o Flamengo não queria jogar de jeito nenhum e que jogou com o time C, com vários jogadores de categoria de base, aquele foi o divisor de águas do Flamengo do Domenech Torrente. O Flamengo descobriu 2 jogadores ali para mais, 2 jogadores que podem ser titulares. Jogadores que podem disputar vaga e para mais que podem compor o elenco, vários tipos de formações táticas, posicionamentos de jogadores. A partir daí o Flamengo acabou se descobrindo, ainda com o Domi fazendo alguns testes, mas acabou se descobrindo a ponto de o Flamengo perdeu a Arrascaeta para as eliminatórias e depois ele voltou machucado e parece que não aconteceu nada. Mesmo um jogador sem desse Gabigol, nível. Há quanto tempo sem Gabigol? Então, assim, um jogador desse nível. Então, assim, foi o Flamengo voltou maior daquela viagem, da viagem do coronavírus. Para o Equador, né? Para o Equador. Voltou maior, como elenco. E mais forte ainda chegou para brigar pela liderança. Chega no final de semana em que pode conquistar a liderança. Lembrando que o Atlético esse final de semana não tem nenhuma chance, né, de retomar a ponta do campeonato. O Cudê poupou, né? Ontem teve jogo na Libertadores. Lembrando, o Inter com 3 perdeu. titulares só, né? Botou 2, né, titulares só. Lembrando que foi um time... 3. Cuesta, Lomba e o Wendel. Boa, 3. Isso. O time está nas oitavas, garantido, enfim. Perdeu, saiu na frente, né? Com o gol do Dalê. Mas tomou o empate logo em seguida. Isso. O Zampedri fez 2, né? Fez o do empate e da virada. A Católica colocou a bola no meio e empatou. O Inter classificou em segundo grupo. Primeiro desse grupo é o Grêmio. O fato é que o Cudê poupou, focado nesse jogo contra o Flamengo. Vale a liderança. E o jogo é no Beira-Rio. Sim. E o Inter não perdeu no Beira-Rio ainda no Campeonato Brasileiro, hein? Pois é. E veja assim, que foi dada importância realmente a essa partida a ponto do Inter abrir mão de uma possibilidade de ser primeiro do grupo, ficar do outro lado do sorteio, né, para focar numa liderança de Campeonato Brasileiro. Pode inclusive pegar o Flamengo na Libertadores. Porque como o Inter ficou entre os segundos colocados, tá no pote 2, né? Qualquer time do pote 2 pode pegar qualquer time do pote 1, inclusive pode repetir o confronto do grupo. Sim. Pode repetir o Grenal. De novo. Pode repetir o Grenal. Então, assim, ficou bem claro que o Inter deu a importância, mais importância do que, ainda que não estivesse classificado, precisava de um desastre para não se classificar, né? Tomar uma goleada ou o Grêmio ser goleado. Ainda que não estivesse classificado, preferiu focar no brasileiro do que conseguir uma primeira colocação. E o que você acha disso? Eu acho que é interessante porque eu acho que o Inter tem que disputar o título brasileiro. Faz muito tempo que o Inter não vence um campeonato brasileiro e dá para disputar as duas competições ao mesmo tempo, mesmo ficando no segundo pote. Acho que não é o ideal,
Mas mesmo ficando... Mas assim, tentou equilibrar, né? Ontem até, depois do jogo, o Cudê deu uma resposta, acho que algum jornalista perguntou, e o torcedor que tá desconfiado, porque perdeu, né, de virada. Ele assim, estava como assim? mal-humorado, né, na Que entrevista. torcedor é esse? Que o time é líder do Brasileiro, tá nas Tá oitavas classificado, da Libertadores e tá desconfiado, né? O E ele tem Cudê razão, foi... ele tá tentando equilibrar as duas competições, na minha opinião, Fabiola. Ele foi bravíssimo para a entrevista. Foi. Mas ele tem suas razões pelos erros do time, né? Os 2 gols, não vou culpar o Cuesta aqui, mas é que até esse gol é até injusto, né? Mas falhas do sistema defensivo do Internacional e é por isso que ele estava Bravo. o primeiro Mas gol... ele também sabia que corria esse risco, é um time que não joga junto. Sim, o primeiro gol muito mais de marcação no meio-campo, que expõe a zaga, Sim. Os 4 zagueiros correndo para trás, os 2 zagueiros e os 2 laterais, do que realmente dos zagueiros. E o segundo gol já era um final de partida, quando o Inter ali buscava, ali, né, já tinha colocado o Galhardo, já tinha mexido na equipe. Ele estava tentando vencer, Sim, né? estava tentando Curiosamente. vencer e acabou perdendo. Até porque a vitória naquele momento poderia dar ao Inter a primeira colocação do grupo, porque o Grêmio também tropeçava, né? Jogo desse fim de semana, então, é domingo, né? Domingo. Domingo 7h15, perdão. 6h30, né? 6h30. 6h30? 6h30. Super importante. E assim, a gente espera muito equilíbrio. Primeiro vendo os números da tabela, né? Assim, idênticos. Chega só ali no saldo de gols, que aí o saldo do Inter é um pouco maior, mas assim, mesmo número de quase tudo. Assim, 10 vitórias para cada um, 4 empates, 3 derrotas. E eu queria mostrar para vocês a sequência, né? Essa sequência das duas equipes que vem, o Flamengo de 7 jogos sem derrota, o Inter de 6 jogos. A gente está aí com os números do Flamengo, olha. Desde o empate com o Palmeiras, lá que eu falei. Ganhou do Corinthians, empatou com o Bragantino, ganhou do Goiás, ganhou o clássico contra o Vasco, ganhou do Sport, ganhou do Atlético Paranaense e empata com o Palmeiras. E a sequência do Internacional também muito relevante, são 6 jogos. Ganhou do Vasco, do Sport, do Atlético Paranaense, do Bragantino, empatou com o Grêmio e empatou com o São Paulo. Então, os dois times, assim, realmente com campanhas parecidas, números quase idênticos e vai ser jogão. Aí arrancaram nessas últimas rodadas para contestar o Atlético, né? O Atlético tinha uma diferença... Botaram a pressão lá no Sampa, né? E a Jana, que gosta muito de colocar a gente em situações difíceis, ela vai perguntar: quem é favorito para esse jogo? E eu vou me atrever a dizer aqui que o Flamengo tem uma vantagem por ter um elenco maior e melhor. Mas o Inter joga em casa. O Inter joga em casa. O jogar em casa hoje em dia tem uma relevância, mas assim, não tem o mesmo peso do que era quando você jogava. Sim, não tem a torcida, mas você tem, né? Você conhece cada... Sim, é mais centímetro confortável. daquele gramado, você não viaja. Mas assim, é menos relevante. Acho que dá uma tranquilidade maior para o time visitante. Concordo. Acho que o Flamengo tem condição de sair do Beira-Rio líder do campeonato. Mas eu não diria que o Flamengo é favorito. Dificilmente eu fujo dessa pergunta. O Inter tem o artilheiro. Embora o Flamengo tenha aquele setor ofensivo, o Inter é o artilheiro do campeonato. Eu acho que esse é um jogo muito difícil de apontar favorito. A Fabiola podia ter deixado essa... Né? Ela não ia perguntar. Não, porque eu não sou igual a você de ficar em cima do muro. Não, mas eu não fico, não. Eu não fico. Você fica mais do que eu. Hoje, eventualmente, eu acho que não tem favorito. Mas normalmente, igual quarta-feira... Na quarta-feira também tinha favorito pra você, não tinha? Corinthians e Vasco? Isso. O meu favorito era o empate. O empate é um resultado do jogo. Ele fica só no muro. Quebrou a cara. Por que eu digo do Flamengo? Porque acompanhando os jogos de Inter e Flamengo... Não adianta rir não, Lofredo, porque eu tô ouvindo aqui. Acompanhando os jogos de Flamengo e Inter, o Flamengo me mostra hoje mais consistência no jogo. E é isso que vocês falaram. Você tira o Arrascaeta, entra o Vitinho...